Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 11, a parte B do verso 31, diz assim: Ele saiu com eles de Ur dos Caldeus. Ele queria ir à terra de Canaã. Foram até Harã, mas ali naquela terra eles ficaram. Esse talvez seja o maior conflito da vida, o momento mais difícil da vida de cada um. Todos nós somos tentados a algum momento da nossa vida parar, deixar nossos objetivos, deixar nossa caminhada. Nós vivemos um tempo em que muitas famílias têm sido destruídas, porque as pessoas têm a necessidade de parar, de refazer, de reconstruir. Vivemos um tempo em que as pessoas têm deixado sempre para amanhã, têm protelado. Vivemos um tempo em que as pessoas têm tido muita dúvida com relação à sua vida pessoal, à sua vida profissional. Vivemos um tempo em que as pessoas constantemente, por causa das pressões da vida, do estresse que a vida nos dá, são pessoas que têm a tendência de parar no meio da caminhada. A Bíblia diz que Terá recebe um chamado de Deus e um desafio para ir a Canaã. Canaã na Bíblia é a terra prometida. Canaã na Bíblia é o lugar que mana leite e mel. Era um lugar de excelência, era um lugar de plenitude. Ele pega toda a sua casa, seus filhos, mas a Bíblia diz que no meio do caminho ele para. Ele acha um lugar onde ele aceita se acomodar, se encurvar, e ele deixa de perseguir seu sonho, seu projeto e o seu desafio de vida. A todos nós Deus deu sonhos, a todos nós Deus deu desafios. Não há um ser humano na face da terra que não tenha um projeto, um desafio, um sonho. O problema é que muitas vezes as feridas, as dores nos impedem de caminhar. O problema é que muitas vezes nós negociamos conosco, com os nossos sentimentos, negociamos com a vida e entendemos que onde nós estamos é o lugar onde nós devemos parar e a vida segue. Os objetivos morrem, os sonhos falecem e nós paramos no meio da nossa caminhada. Entenda o que eu vou dizer a você. Muitas vezes nós paramos por opiniões, paramos porque as pessoas acham que nós não deveríamos fazer aquilo que estamos fazendo, paramos porque as pessoas acham que nós não temos a capacidade de fazer aquilo pelo qual nós nos empenhamos a fazer, paramos porque alguém nos dá uma palavra dura, uma crítica liberada sobre nós. Ouça o que eu vou dizer a você. Tanto o elogio quanto a crítica devem ser colocados aos pés da cruz. A motivação de um homem jamais pode ser o elogio, mas a destruição emocional de um homem também jamais pode ser uma crítica. Pessoas que param por opinião são pessoas que desistem dos seus sonhos, são pessoas que diante das resistências das pessoas, por causa da resistência da vida, abandonam seus projetos e aquilo que Deus estabeleceu. Se você quer continuar na sua caminhada da vida, se você quer chegar ao lugar onde Deus colocou dentro do seu coração sonhos, desafios e projetos, saiba, as pessoas sempre vão opinar a seu respeito, as pessoas sempre vão dizer a respeito de você aquilo que você é, o que você deveria fazer. O ser humano frágil, ele se abate e para no meio da sua caminhada. A pessoa forte entende que as opiniões não são suficientes para nos parar na caminhada e na trajetória que Deus nos deu. Então ouça, se você tem enfrentado momentos de dificuldade, se você tem enfrentado momentos de crise, se você tem enfrentado momentos de opiniões controversas à sua, não pare jamais pela opinião. Há pessoas que param por causa do cansaço, o cansaço da luta,
o cansaço do cotidiano. A Bíblia fala sobre o vento oriental. O vento oriental secava as plantas. O vento oriental na nossa Bíblia, na nossa vida, o vento oriental representa o cotidiano. As coisas e os problemas que são constantes contra nós, coisas que nós não vencemos, não rompemos, limites que nós não vamos além. De repente nós nos tornamos pessoas que cansamos dos nossos problemas, cansamos da vida, cansamos de acordar no mesmo horário, cansamos de acordar e ir para a mesma empresa, cansamos de estar na mesma casa, na mesma família, cansamos de não ter sonhos e projetos novos, pessoas que são dominadas pelo cansaço, e o cansaço muitas vezes vem também por causa das muitas lutas, das muitas pressões, e quando você percebe que não está chegando a lugar nenhum, o cansaço vence e nós sentimos a vontade de parar. Entenda o que eu vou dizer a você. Muitas vezes os problemas e as pressões da vida arrancam de nós o desejo de caminhar e o desejo de continuar. Aquele homem era pai de Abraão, ia a Canaã, mas a Bíblia diz que ele para no meio do caminho. Talvez você esteja parado na sua vida pessoal, profissional, familiar. Talvez a sua vida sentimental está sendo destruída porque você cansou de lutar, de acreditar, parou diante dos desafios da sua vida. Ouça, não pare. Tem pessoas que param por causa do conforto, da estabilidade. Eu conheço muitas pessoas que têm doenças emocionais e que preferem a doença emocional do que a cura. Eu conheço pessoas que têm um grande potencial na vida, mas se acomodaram dentro de uma empresa que paga um salário indigno para ele, mas ele não olha mais o seu dom, ele olha simplesmente o conforto, a estabilidade que aquele recurso financeiro dá a ele. Eu conheço pessoas que têm saúde e não valorizam a sua saúde, porque elas sabem o conforto que a saúde dá a ele, a possibilidade que a saúde dá. Conheço pessoas que muitas vezes estão mudando de curso, sem atingir caminhos e objetivos na vida, porque eles têm o conforto do seu lar, da sua casa, da sua estrutura. Eles têm tempo para perder na vida e perdem o seu tempo parado diante dos seus projetos, porque preferem a acomodação, a vida estruturada, do que o desafio daqueles que não têm à frente de si um caminho planejado ou projetado. Não se engane, muitas vezes o cotidiano, muitas vezes o conforto, muitas vezes a estrutura que nós temos do nosso trabalho, a estrutura que nós temos financeira, nos faz parar na vida e abrir mão dos nossos projetos, porque nós encontramos conforto no meio da nossa vida. Há pessoas que param porque sentem medo. Há pessoas que param porque têm ansiedade no coração. Há pessoas que destroem relacionamento. Há pessoas que mandam os outros embora da sua vida porque eles têm medo ou muitas vezes têm ansiedade diante de algo novo. Não há nada novo na nossa vida que não nos traga ansiedade. Não há nenhum passo novo na nossa vida que não gere em nós incerteza, instabilidade. E a pessoa, quando é dominada pela ansiedade, ela tem medo daquilo que ela não vê, daquilo que ela não entende, daquilo que não está sob a segurança dos seus atos e dos seus desafios. Tem pessoas que diante do medo de não romper, de não prevalecer, eles param. Talvez você esteja vivendo um tempo de medo e de ansiedade e por isso a sua vida tem parado. Entenda, há pessoas que param por não entender ou por não enxergar os caminhos. A coisa mais preciosa que eu vejo em Deus é que os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus muitas vezes não são justificados pela sabedoria e pelo conhecimento humano. Os caminhos de Deus muitas vezes não são justificados pela sabedoria que eu tenho. Muitas vezes eu não enxergo o caminho e Deus abre portas diante da minha vida. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu o seu caminho sucumbir, não havia o próximo passo. Então Deus vem sobrenaturalmente e abre o Mar Vermelho e cria um caminho onde não havia nenhuma possibilidade. Há pessoas que pararam porque não enxergam mais caminhos diante de si, não enxergam a luz no fim do túnel, a saída do seu problema e da sua crise. Há pessoas que pararam por não entender qual seria o próximo passo. Eu quero te dar uma boa palavra. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava parado nessa terra junto com o pai dele. E Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e eu vou te mostrar um novo caminho. Abraão, ele deixou um caminho onde haviam muitas opiniões,
o cansaço, o conforto, o medo, a ansiedade. Ele deixou o lugar onde não havia mais caminhos de saída e ele aceitou o desafio de Deus. E ele é considerado na Bíblia o pai da fé. Deus quer que você saia desse lugar que você está. E Deus quer abrir caminhos novos para que você experimente do milagre de Deus. Se você nessa manhã quer entender o caminho novo do Senhor para a sua vida, eu quero orar com você e quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar e Deus vai te dar coragem e força para que você continue a sua caminhada. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Senhor de milagres, eu coloco, Deus, essa vida, este homem que tem sido desafiado, mas que tem parado na sua vida e nos seus valores. Essa pessoa que tem aberto mão dos seus relacionamentos, da sua vida sentimental. Essa pessoa que deixou de sonhar com o seu trabalho, a sua vida profissional. Essa pessoa que cansou no meio da caminhada. Essa pessoa que sentiu muito medo de não conseguir, de não prevalecer. Essa pessoa, Senhor Jesus, que sente que a sua vida está confortável, mas ela precisa chegar a um lugar novo. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor ministre a força e o poder para que ele levante, reerga, caminhe em direção ao projeto de Deus. Se há dúvidas entre caminhar e parar, que nessa manhã o Senhor fortaleça e desafie para que ele e ela possam caminhar debaixo da graça, da presença e da direção do meu Senhor Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, da Igreja Evangélica Palavra Revelada na